Oi gente, bem-vindo ao canal do JB. Eu peço a você que chegou até aqui, que dê um like, quer dizer, você curta o vídeo, você se inscreva no canal, se desejar também pode comentar, fique à vontade. Nós combinamos desde o início do nosso canal, quando nós começamos a postar, que nós teríamos no domingo reflexões, né, na área de teologia, teologia protestante, né? Mas durante a semana, enfim, nós teríamos discussões a respeito da religião, da religiosidade, sem essa de analisar dentro de um contexto cristão judaico de maneira alguma. Nós vamos estudar a religião, as suas práticas religiosas, né? Como acontece, como se dá, sem nenhuma influência externa. Isso que nós vamos tentar, né? Que nós vamos ver, enfim, uma análise da ciência da religião. Então vamos então à nossa reflexão dessa manhã. Jean-Jacques Rousseau, em seu livro Contrato Social, escreve o seguinte: eu não tenho a capacidade de ser claro para quem não quer ser atento. Essa advertência eu tomo emprestado para iniciar essa mensagem. E o nosso texto é Efésios, capítulo 1, capítulo 2, verso do 1 ao 10. E como título, nós teremos A Graça de Deus é Injusta. Mas o que é a graça? É paciência? É fé? Se nós sabemos, por que nós erramos tanto ao falar da graça? Mesmo pedindo que você fique atento à mensagem para que possa entendê-la, possa acompanhá-la, é preciso compreender alguns termos. O título dessa mensagem não está errado. O pregador, pelo menos assim eu penso, ele não está maluco. Antes de você faça qualquer julgamento precipitado, eu sugiro que me acompanhe no meu discurso e se deleite espiritualmente, se assim desejar, dos textos bíblicos e tire as suas conclusões. Feitas essas considerações, então eu volto a afirmar que a graça de Deus ela é injusta. Eu sei que a afirmação ela pode soar para alguns como heresia ou como invenção teológica moderna, porém, como veremos a seguir, é uma verdade presente nas escrituras sagradas do cristianismo. E é tão óbvia que sempre nos passa desapercebida, por ser tão óbvia. Certo dia uma pessoa chegou em minha casa perguntando se o homem em si possuía a graça. Se ele produzia a graça nele. Eu sabia que aquilo era uma pergunta retórica. Ele já sabia a resposta daquela pergunta. E eu respondi: que pergunta? Onde você ouviu isso? Ele havia ouvido um cidadão passar essa informação com base em alguns argumentos. Então, nós conversamos a respeito e eu resolvi trazer a mensagem que eu passei para aquele rapaz. Vamos ver. Em primeiro lugar, falando sobre conceitos. O que é justiça? O juiz, quando julga, atribui a cada pessoa seus direitos e obrigações. Então, justiça é dar às pessoas aquilo que elas merecem, sejam coisas boas ou más, segundo a interpretação de cada um. O que é graça? Contrariamente, a graça é um favor imerecido. A pessoa recebe algo sem merecer ou sem ter envidado algum esforço para tanto. É ganhar um presente. É uma dádiva. Os conceitos de justiça e graça são como visto, diametralmente opostos. Conceito e graça. Então, justiça é direito. A graça é um favor. Justiça, vamos dizer que é merecimento. A graça não, a graça é desmerecimento. A justiça, ela divide. A graça, ela soma. A justiça é possibilidade, a graça é necessidade. A justiça, ela exclui em alguns aspectos. A graça, sempre, ela inclui. O que é que esse texto nos ensina? São muitas as lições desse texto. Eu não disponho de tempo assim para discorrer, por isso que eu estou falando tão rápido e resumindo muitas coisas. Muitas doutrinas foram retiradas desse texto. Eu vou me deter a retirar apenas algumas informações de alcance de ensino. Primeiro, Efésios 2, 1, 7. Descreve nessa condição uma condição pecaminosa do homem diante de Deus. Nós estávamos mortos em pecados, então Deus ressuscitou com Cristo para que pudéssemos derramar suas riquezas sobre nós. Ele pudesse derramar suas riquezas sobre nós.
Esta é uma declaração de graça. Deus age em nosso favor. Nas ações, nossas ações, as ações que nós temos, elas não movem, assim, Deus a graça, bondade ou mérito. Mas a graça de Deus é que ela moveu o agir em nosso favor. A salvação não tem origem na nossa bondade, né, ou coisas, ou méritos que nós tenhamos. A salvação tem origem no coração gracioso, se é que nós podemos chamar assim, dar um coração a Deus, o gracioso de Deus, que nos dá a salvação. Não nos salvamos a nós mesmos, nós não temos essa capacidade, mas Deus nos salva. Deus apenas, e nesse sentido, somente a graça salva. A salvação não tem origem nas obras que nós fazemos. Nossas obras são a fonte de nossa salvação. A salvação não tem origem na qualidade e características das nossas obras. Outros textos, eles nos remetem a essa compreensão que nós não podemos esquecer ou deturpar essa verdade. Eu quero lembrar àqueles que estão nos assistindo que essa é uma leitura protestante. Não é uma leitura espírita, não é para combater espírita, de maneira alguma. É proposta do canal que aos domingos nós tenhamos uma reflexão cristã. Eu não vou colocar tão judaica, tá? Não aos domingos. As reflexões sobre religiosidade durante a semana. João capítulo 1, verso 17 diz que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 15 diz que ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, verso 24 diz o seguinte: pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Salmos capítulo 84, verso 11, que a gente toma emprestado do judaísmo. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Tem uma música. O Senhor dará graça e glória, não negada, bem algum aos que andam na retidão. João capítulo 1, 17. Bem conhecido, porque a lei foi dada a Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E para finalizar, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí, obviedade. Outro aspecto é que a graça de Deus, ela provoca no homem, né? A graça de Deus provoca no homem e refere-se ao que eu chamo de comportamento honrado. É isso que a graça de Deus, ela provoca no homem. Em primeiro lugar, compaixão. Se alguém não possui essa atitude, não vive um cristianismo puro. Né? E durante esses meses, 8 meses de pandemia, eu falei muito sobre isso. Né? Que a igreja evangélica, a igreja protestante, ela estava precisando reviver e reentender o que era compaixão. Eu vou repetir. Se alguém não possui a atitude de compaixão, não vive um cristianismo puro. Não vem com esse papinho de legalismo que não está precisando de muita conversão. Né? Simples assim. Misericórdia. Se alguém não experimenta de misericórdia, até para com aqueles que ele não gosta, os desafetos, ele não está vivendo também um cristianismo completo. Por mais que esteja revestido da função de cargo eclesiástico, pastor, presbítero, diácono, o que for. E é o pior dos pecadores. Porque ele nega a palavra de Deus ao não demonstrar misericórdia por ninguém. Né? É uma misericórdia que expressa tão somente na vontade humana, na vontade carnal, diante das mais diferentes situações. Esse também está precisando de conversão. A justiça comum não demonstra misericórdia. Ela apresenta simplesmente os autos. A justiça é fria quando se trata de determinar coisa julgada. Coisa julgada. É a qualidade
na justiça, né? Na justiça comum. É a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabe mais recursos. Ela simplesmente foi julgada, tornando-se imutável e indiscutível. Pronto, isso é coisa julgada. Essas pessoas que me aparecem, vez ou outra, demonstrando sentimento grande de dor e rancor por culpa de alguns cristãos, se esquece também que somos seres humanos sujeitos a errar. Remetem a essa parte da justiça comum e sem lembrar que a justiça de Deus é a graça e ela é injusta. É aí que eu chamo. A coisa julgada da justiça, ela não tem mais recurso, mas a coisa julgada evangélica, cristã, é de falta de misericórdia. Ela é injusta nas duas instâncias, na justiça comum e na divina. Alguns julgam que todo o pecado que se remete tão somente ao sexo, ao adultério, esquece os pequenos delitos, né? Os pequenos pecadinhos de estimação, como dizem alguns. A falta de misericórdia, a falta de compaixão pelos aqueles irmãos que pecaram, ou por aquelas pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que são de religiões diferentes de nós, que têm comportamento diferente de nós. Né? A falta de amor por aqueles que um dia estiveram, inclusive no meio cristão, e saíram por algum motivo. Né? Julgamentos precipitados que podem destruir uma vida. Tudo isso aí para mim, é a mesma coisa de sexo pesado, sabe? Fora de casamento, fora da realidade cristã. Simples assim. Tem o mesmo peso. Eu considero esses desvios de conduta iguais ou ainda piores do que aqueles porque destrói várias vidas. Ele não destrói apenas aquela vida específica, mas sim um monte de gente. Eu tento evitar esse... É necessário que nós tentemos evitar esse comportamento doentio de ver pecado em tudo. E o pior, desmerecer a graça. Baseando nisso, é que se afirma categoricamente que a graça de Deus é injusta e a justiça de Deus ela é ingrata, pois uma é contrária da outra. Afinal, se a graça do Criador não fosse injusta, ela não seria graciosa. E se a justiça dele não fosse ingrata, também não seria injusta. Graça não é para ser entendida conceitualmente, mas para ser aceita, vivida e desfrutada. Eu vou repetir. A graça, ela não é para ser entendida conceitualmente, o conceito de graça, mas ela é para ser aceita, vivida e desfrutada. Lá vamos nós novamente para o judaísmo. Em 2 Samuel, capítulo 9, conta essa história de Mefibosete. Né? Leia-se em casa, irmão, esse texto aí, para que você possa entender melhor o que é a graça de Deus. Você já parou para pensar o que é não merecer algo e mesmo assim receber? Você erra de forma brutal quando engana, mas Deus o perdoa. Você mente descaradamente, mas Deus dá a graça dele a você. Ele perdoa. Deus o transforma em uma nova pessoa, mudando atitudes ruins em sua vida, só por causa da graça dele, que abençoa te dando paz. A maravilhosa e preciosa graça do Senhor, que te dá uma nova razão de viver, é esperança para o futuro. Vejamos também, se você puder, Mateus capítulo 20, uma história que ilustra muito bem esse fato da graça injusta. Respondendo naquela manhã da pergunta que aquele jovem me fazia, eu dizia, olha, eu quero parafrasear um cantor. A graça é uma palavra pequenininha, mas é uma coisa tremenda. Graça é algo que o homem não tem. Uma coisa que não está nele. Graça é tudo aquilo que concede ao homem, que Deus concede ao homem e não está nele. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, 9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que não passou pela mente humana, aquilo que não se entende, cara, é a graça. Esta é uma passagem que a gente fala em relação ao céu, eu sei. Mas se você olhar o contexto, na passagem de Paulo,
Ele não está falando do céu, está falando da experiência da graça. A experiência de contato que a pessoa tem. Graça é tudo isso.